boca. Título da leitura: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Certo. Capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amados irmãos, eu estive pensando, obrigado, irmão Deus, nesse texto pelo seguinte: para os irmãos que acompanham a situação, como está acontecendo lá na região do povo persa, ou lá no Irã, vocês estão vendo o que está acontecendo de forma absurdamente terrível. E, infelizmente, no mundo asiático, mulheres não são valorizadas, infelizmente. Mas, muito pelo contrário, Jesus colocou na mulher uma importância fenomenal. Por quê? Entenda, as mulheres, a Bíblia não diz os homens, as mulheres foram importantíssimas para Jesus, a começar de sua mãe. Jesus teve um acompanhamento do ministério feminino de uma forma importantíssima. Se você for olhar do Antigo Testamento ao Novo Testamento, as mulheres apareceram para dar um sustentáculo, uma estabilidade, uma estrutura no ministério de Jesus, enquanto aqui na terra. Não é diferente nos dias atuais. Hoje, há muitas igrejas que têm uma estabilidade devido à mão de obra feminina. Tem pessoas que não categorizam as mulheres como elas merecem. Mas Jesus, por sua vez, deu toda a visibilidade que uma mulher pode ter. Entenda, desde o nascimento do Mestre, se não fosse os cuidados das mãos carinhosas de Maria, sua mãe, Jesus teria dificuldades no seu processo de crescimento. Todavia, as mulheres também apareceram, como não falar de Isabel, como não falar de mulheres como Maria e Marta. Há um historiador que diz que Maria e Marta trabalhavam para ajudar no ministério de Jesus. As mulheres sempre foram maioria no ministério de Jesus. É claro, devido à cultura do povo asiático, do povo hebreu, as mulheres não tinham visibilidade na escrita, elas não eram muito citadas, mas porém sumamente importante. Como não falar da avó e da mãe de Timóteo, que criaram ele, conhecendo bem as escrituras sagradas. Quem sabe tem algumas pessoas aqui do sexo feminino que não pararam para pensar a importância que elas têm no reino de Deus, na estabilidade do reino de Deus, na estadia do avançado reino de Deus aqui na terra. É claro e evidente que se nós pararmos para pensar, o ministério de Jesus teve a sustentabilidade da mão de obra feminina. É bom a gente pensar em algumas coisas. Se você for meditar nos textos sagrados, Jesus mostra que o reino de Deus não exclui ninguém. Entenda, Jesus recuperou uma prostituta que estava a caminho do apedrejamento. Para os homens, a prostituta, tão pecadora quanto eles, mas para eles ela merecia apedrejamento.
Jesus olha para a mulher e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. E o amor de Jesus, o perdão de Jesus alcança o coração das mulheres. Jesus encontra com outra mulher no poço e ele prega o evangelho para ela, e através daquela mulher uma cidade é ganha para Jesus. Ei, entenda bem, valorize isso, dê importância a isso. O Senhor entregou a mim, a você, às mulheres e aos homens um ministério onde nós precisamos enxergar o valor que Jesus deu para mim e para tu, ao ponto de entregar para mim e para ti uma responsabilidade na sua casa, no seu ministério, e nós não podemos negligenciar isso. Jesus conta com a sua mão de obra. Perceba bem, entenda bem, para mestre, para servir no exército brasileiro, você precisa ser de maior. Para ser candidato a presidente, você precisa ter 35 anos. O sistema, ele coloca algumas regras para servir a Jesus. Não importa se o sexo é feminino ou masculino, não importa se é mulher ou homem, Ele quer que você e eu estejamos disponíveis para servir. Na ceia do Senhor, nós temos a oportunidade de servi-lo independente do sexo. Perceba, se você for analisar a boa parte das igrejas hoje, principalmente nas igrejas de um clero mais neopentecostal, você vai perceber que as mulheres são extremamente importantes. Interessante que a fundadora da igreja quadrangular foi uma mulher. Interessante que a fundadora da igreja batista plena foi uma mulher. Deus usa mulheres. E eu louvo a Jesus que nós não somos machistas. O que é machista? É aquele camarada que diz: só eu faço, só eu sei, só eu entendo, só eu. Não. Nós entendemos a importância de cada um de nós no reino de Deus. Na circunstância da obra do Senhor, a mão de obra feminina é crucial. Entenda, Jesus não apenas viu mulheres, Ele tratou bem mulheres, Ele restaurou mulheres, Ele deu dignidade a mulheres e deu propósito para elas. Glória a Deus. A pergunta é: se Jesus deu isso para mulheres, qual o teu propósito, o teu chamado? Como nós estamos cumprindo? Falando de escola bíblica, o maior ministério que nós temos no Brasil, Assembleia de Deus, 40% dos professores de escola bíblica são mulheres. Entenda? Pastor, por que o senhor está falando isso no culto de ceia? É para você, mulher, entender a importância que você tem no reino de Deus. Você já pensou? Se não fosse no sepulcro as mulheres para perfumar? Por que a Bíblia não relata que os homens se preocuparam em perfumar o corpo de Jesus? Porque era uma cultura natural do povo judeu ir perfumar o corpo depois de 3 dias de sepultado. Porque a Bíblia não diz: Pedro e João se levantando, colocaram um perfume na mão e correram até o sepulcro para perfumar o corpo de Jesus? Foi? Não. Quem foi que se abaixou, lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos? Uma mulher. A importância do sexo feminino na igreja é fundamental. Mas eu imagino que se nós olharmos para isso de uma forma mais plena, nós vamos perceber que Deus não faz acepção de pessoas. O islamismo faz. Muitos países fazem. Muitas religiões fazem. Muitas crenças fazem. Mas Jesus não faz acepção de pessoas.
pessoas. Há situações que Deus olha para mim, para você, e nos chama para isto. Então, entenda bem. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28, mostra-nos a fé da mulher cananeia. Em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, mostra Jesus curando a mulher do fluxo. Se você for olhar as referências, você vai ver a Bíblia está inundada de mulheres que mudaram o quadro. Os irmãos não conhecem muito bem a história da harpa cristã, talvez, mas a esposa de Gunavingre foi uma das maiores autoras de uma parte dos hinos da harpa cristã. Você tem noção do que é isso? Meu irmão, minha irmã, o que é que você está fazendo com aquilo que Deus lhe confiou? Eu estou plenamente, em plenos pulmões, dizendo isso para você, para dizer para você: Deus conta com você, mulher. Deus conta com você, homem. Ah, pastor, isso é para homem. Eu não, isso é para mulher. Eu, sabe, uma das demonstrações que a igreja está unida é quando eu não olho que trabalho fazer para Deus. O que eu quero é fazer. Não é mais importante ou menos relevante para quem está no microfone ou para quem está servindo água ou ali na porta. Não, todos nós temos a importância com o único objetivo: servir ao Rei. Servir ao Rei. Se eu me predisponho a servir o Rei, não importa o que eu esteja fazendo, o importante é que eu esteja servindo. Mas nós, como cristãos, precisamos entender algo importante. Só as mulheres foram testemunhas em primeiro plano da ressurreição de Jesus. Foram elas que chegaram primeiro no sepulcro. Foram elas que ouviram primeiro a voz do Mestre. Foram elas que viram o anjo sentado na pedra e elas tiveram a informação: Jesus ressuscitou. Foram elas que ouviram Jesus dizer: não toques em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mulheres. O Brasil pela primeira vez abriu as suas margens para o serviço voluntário de mulheres no Exército Brasileiro. E entrou de primeiro plano 1.875 mulheres para servir voluntariamente a nossa nação. Sabe o que é isso? A mão de obra feminina é importante. Pastor, o senhor está desclassificando a mão de obra masculina? Não, senhor. Estou valorizando a mão de obra feminina. Entenda bem. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao 19, mostra que Maria Madalena vê Jesus ressuscitado. Entenda bem, se Jesus está ressuscitado, como nós sabemos que está, louvado seja Deus, porque Ele morreu para salvar todos os pecadores, como disse Paulo, homens e mulheres de todas as raças, de todas as cores, de todas as etnias, de todas as regiões, de todos os lugares do mundo. E Paulo diz: dos quais desses pecadores eu sou o principal. A salvação dada por Jesus para nós, ela não alcançou só os homens. Afinal, os homens judeus acreditavam, infelizmente, que mulheres eram seres de segunda categoria. Os homens iranianos, os homens persas acreditam que mulheres são pessoas de segunda categoria. E Jesus investe em mulheres. Jesus usa mulheres. Jesus estabelece mulheres. Jesus tem chamado para mulheres. Jesus quer usar. Entenda. Tem coisa que nós vamos fazer que não precisa de força, precisa de jeito. Homem tem força, mulher tem jeito.
Entenda bem, ambos se combinam, ambos se entendem, ambos sabem como fazer. Onde precisa de jeito, não adianta ir com força. Onde precisa de força, não adianta ir com jeito. Eu dou glória a Deus, porque quando eu olho para ali e para lá, vemos homens e mulheres com ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Nesta ceia do Senhor, a Bíblia conta, vou lembrar você que na crucificação do Mestre, a Bíblia diz que os discípulos fugiram e as mulheres acompanhavam. As mulheres acompanhavam. Quando Jesus é crucificado, ele olha para baixo, aí vê João e do lado dele vê seu irmão. Amém? Não. Vê quem? Vê Maria. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Irmão, entenda bem. As mulheres estavam próximas e os homens correram. Deus conta com você, minha irmã, meu irmão. É preciso e é necessário a gente entender isso, porque se a gente não entender, você não vai cumprir o chamado que Deus tem para você. Interessante que Jesus mandou para Rosa Luxemburgo 9 pessoas. E dessas 9 pessoas, 8. Tem criança no meio, tem 2 meninos no meio. Se for contar assim, são 3 homens. 3 homens e 6 mulheres. Você percebe que nós precisamos dar glória a Deus pela vida das mulheres? Glória a Deus. Minha esposa às vezes me dá uma dor de cabeça, mas eu dou glória a Deus por ela. Você já pensou? Vocês viram o processo que eu passei porque ela adoeceu? Sumi daqui. Glória a Deus. Você entende a importância disso? Nós normalmente não costumamos ver isso. Não valorize as suas parceiras só no dia do aniversário, no dia de aniversário de casamento, no dia de aniversário, sei lá de quê. Jesus colocou uma pessoa do meu lado e do teu lado, porque Ele conta com o seu chamado em parceria com Ele e com ela. Não consigo fazer a obra de Deus sozinho, mesmo que tivesse com as 2 pernas e fosse habilitado. Não. Sabe por quê? Porque no dia que me dissesse, vai para a cozinha fazer um bolo para o aniversário da igreja, vocês não estavam aqui para comer, mas nem pagando. Deus usa. Deus quer usar. Nós vamos crescer o templo e não vamos precisar só da mão de obra masculina, nós vamos precisar da mão de obra feminina. Falando ainda do período que nós estávamos aqui, que a minha esposa adoeceu, quando eu dei um grito para pedir socorro, irmão, está chegando o pessoal dos Estados Unidos, façam alguma coisa aí. As mulheres já apareceram. É fundamental vocês, irmãs. Os irmãos também são, mas como hoje é o Dia Internacional da Mulher, estou colocando esse foco. Vocês são fundamentais. Permitam que Deus lhe faça útil na casa dele. E eu não quero ser útil só com o microfone na mão, não. Eu quero ser útil na recepção, quando chegar pessoas aqui. Eu quero ser útil sem o microfone. Eu quero ser útil sem o teclado. Eu quero ser útil para
o reino, o maior patrimônio que um crente pode ter é quando ele se predispõe para dizer ao Senhor: eis-me aqui, me usa como tu queres. O reino de Deus precisa da gente. Pastor, e Deus precisa da gente? Ele escolheu precisar. Um pastor estava ouvindo a ministração ainda ontem. Ele disse: Deus podia pregar o evangelho para toda a terra em 1 minuto. E eu fiquei olhando aquilo, e ele disse: ele daria um brado dos céus à terra, que estremecia o coração da humanidade, do menor ao maior, e todos se converteriam ao evangelho. Mas ele escolheu usar a gente. E você e eu temos que entender isso como um privilégio raro. Anunciar Jesus aqui no sertão. Sabe, Deus quer usar você. Deus tem o desejo de usar você. Agora, muitas vezes eu não consigo, ou me faço de difícil de entender aquilo que Deus quer comigo, e deixo a obra de Deus negligenciar e não me predisponho a servir. Isso é sério. Amados, se você entender o plano que Deus tem para o reino através de você, você valoriza mais cada dia que essas portas se abrem para um culto de adoração, seja independente do domingo, da quarta ou da sexta. Você valoriza. Deus quer usar você. Glória a Deus. Quando nós chegamos na igreja, com ouvidos atentos, com os olhos abertos e com a mente disposta a assimilar aquilo que a gente ouvir, a gente cresce para baixo e cresce para cima. Cresce para baixo e cresce para cima. Você e eu precisamos crescer. Está na hora de crescer. A igreja precisa crescer. E quando eu digo crescer, não é número só, é também conhecimento. Parei hoje, fiquei mais de 4 horas ouvindo a palavra de Deus. Hoje é domingo, é culto de adoração. Eu não posso negligenciar isso. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Depois você coloca um tempero de louvor e adoração. Depois você ora ao Senhor. E depois você diz: Senhor, me usa na tua casa, na tua obra, no teu templo, nesse culto. Obrigado pelo privilégio de cultuar-te hoje. Hoje é domingo, hoje é o dia 8, hoje é o dia 8/3/2026. Eu dou graças a ti por isso, Jesus. Eu preciso agradecer por isso. Olho do lado, vejo minha esposa, glória a Deus. Levanto-me e vou até a cozinha, glória a Deus. Mas nada é mais importante desse dia todinho que eu passei do que estar aqui agora. Nós colocamos tudo para fazer durante todo o dia e não damos a importância necessária para um momento como este. Ei, entenda. Deus lhe deu uma semana. Deus lhe deu bênção a semana toda. O meu WhatsApp está cheio de pessoas dizendo: eu quero agradecer porque Deus fez isso. Eu quero agradecer porque Deus fez aquilo. Eu quero agradecer porque Jesus curou. Eu quero agradecer porque Jesus fez. Está cheio, está lá cheio de áudio dizendo isso. E quando eu escuto isso, eu digo: meu Jesus, eu tenho que agradecer, agradecer, agradecer. Ei, quem serve a Deus, mulheres ou homens, precisam aprender a agradecer. Eu não vou dizer uma verdade para você. Se você agradece, Deus lhe atende da próxima vez com ainda mais alegria. Glória a Deus. E a gente faz questão de dar um culto de ação de graça sexta-feira, porque foi um milagre que Deus fez. E quando você faz um culto de ação de graça, não é obrigado você colocar, se puder, amém, mas se não puder, não é obrigado você colocar comida para a gente, não.
Mas dê o culto de ação de graça. Quem serve agradece. Amanhã nós vamos a Maceió. Sabe o que é que eu vou buscar amanhã lá em Maceió? Vou encerrar. Eu percebi que esse telefone não é da igreja, não. 15 dias atrás eu percebi que o telefone da igreja dá defeito. E eu disse: Jesus, eu não tenho condições de comprar um telefone, porque o dinheiro que a gente tem é para a construção da igreja. E é pouco, Jesus. Eu não vou pegar o dinheiro e vou comprar um telefone, não. Jesus, mande um telefone para gente. Segunda-feira passada, à noite, eu recebo uma ligação. Alô, primo? Pois não. Eu ganhei 2 telefones para dar para os meus filhos, mas não vou dar não. Um tem 5 anos, outro tem 9. Vou dar não, agora não. Você quer? Glória a Deus. Você quer? Como assim, Luiz? Não, de graça eu não quero não, só se eu comprar. Não, eu quero dar, eu faço questão de dar. Não, de graça eu não quero. Não, mas eu faço questão. Eu não quero, mas eu faço questão. Não, tá bom. Eu vou querer comprar só uma ajuda de custo, assim, só para dizer que eu comprei. Não, eu quero dar os 2. Não, eu só quero um. Não, eu só quero um. Tá bom. Você quer qual? Você quer o Motorola ou quer o Samsung? Eu quero o Motorola. Mas eu vou comprar, eu quero dar uma ajuda de custo. Não. Tá bom, primo. Eu vou dar para a igreja. Pode? Não vou dar para você não, vou dar para a igreja. Pode? Ah, tá bom. Para a igreja aí pode. Ei, telefone está semi-novo. E está dando para a igreja. Eu pedi na segunda, recebi na segunda. Você acha que a bênção de Deus vem só para o pastor? Não, senhor, vem para você também. Agora, qual a diferença do pastor para uma boa parte das pessoas? É porque o pastor está mais na igreja, ora mais, se dedica mais, se entrega mais, e Jesus dá mais. Só isso. Faça o teste, depois que me chama de mentiroso ou verdadeiro. Se entrega desse jeito. A minha esposa ficou abestalhada. Mas Jesus faz. Irmão Cícero não falou ali, eu fiquei invocado. Mas Jesus deu uma bênção a ele do tamanho de uma melancia. Foi ou não foi, irmão Cícero? Ainda não? Estou vendo não. Está segurando para não falar, rapaz. Não estou entendendo o que ele está falando. Foi grande a bênção que ele disse. Ah, foi? Jesus, foi gigante a bênção do irmão Cícero. Jesus está abrindo um chuvaral de bênção aqui nesse lugar. Tenha certeza. Faça voto para Jesus. E Jesus vai fazer o impossível, o improvável, aquilo que você não pode, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não consigo. Jesus vai fazer. Aí, irmãos, se você trabalhar para Jesus, minha irmã, mulher de Deus, Deus vai honrar você em todos os aspectos. Amém? Vamos servir a ceia do Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cegar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cegar, o mestre chama, vem. Mesmo hoje tu te podes. Poucos pães multiplicou,
vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Tenha fome, suportou, e a sede já passou. Lá no céu irá cegar, santa luz vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tudo pode saciar. Poucos pães, água e vinho, vem a Jesus, vem cear. Pai, te louvamos por esta oportunidade única, rara, perfeita, incrível, especial, maravilhosa, de cultuar a Ti esta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse pão que foi cortado por Ti, para nós, por Ti na cruz do Calvário, a entrega foi total, Senhor. Abre-nos a mente para entender, Senhor, o privilégio disto. O privilégio, Senhor, de ser uma mulher usada por Ti, um homem usado por Ti. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir pra casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir pra casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Todos pegaram? Falta ninguém. Como o Senhor nos ensinou, Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em nome de Jesus, comemos do pão todos. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Jesus pegou o cálice, o suco de uva, pegou nas mãos, levantou e deu graças. Pai, te louvamos por essa oportunidade ímpar de nós participarmos do sangue de Cristo Jesus neste culto abençoado. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que ainda não estão batizados, que eles possam ter o desejo de se batizar e participar desse momento, em nome de Jesus. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção
cálice, entregou aos seus discípulos e disse: tomai, este é o meu sangue que foi derramado no Calvário por vós. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim. Lembrando que Jesus padeceu na cruz do Calvário por você, mulher, por você, homem, por você que está aqui esta noite. Bebamos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que privilégio santo, maravilhoso, tremendo esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Jesus é bom. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Nós vamos fazer a oração final, irmã Marisa, mas não esqueça que nós vamos cantar o hino da semana que vem. Vai esperando, né? Nós vamos cantar o quê, gente? Galileu! Ih, vou cantar não. Só a minha esposa vai cantar? Ih. Ah, quem vai cantar Galileu diz amém? Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, aonde você for, aonde você chegar, de onde você vier, em nome de Jesus. E você diz: fica aí que a irmã Fátima caprichou um negócio aí pra gente. Vamos louvar? Irmãos, vocês ficam no lugar que vai ser servido um lanchinho, viu? Mas pode ficar em pé. Vamos... Gente... Quem vai cantar pode ficar em pé. Vamos botar poeira pra subir. Eu vou cantar em pé. Eu creio. É verdade, amigo. Você não crê, tá vendo? Ninguém crê, só eu. Gente, Rapaz. eu preciso de ajuda nessa fé. Aleluia! Ainda bem que tem gente que crê. Eu não disse que era hoje, mas que vou cantar, vou. Paulo, escapou um. Não, galera, vai ter, era uma rebolada, olha isso. Vamos fazer também alguns padrinhos da E aí, já terminaram? Viram que tem os dois lados? Já terminaram um?